Vamos lá com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Emerson Pansieri tá na área e o novo técnico do Cruzeiro já tá na área também. Um abraço para você, bom dia, Pansi. Bom dia para você, Cirilo, um abraço a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, 11 horas e 39 minutos. Grande do Pansi, também a nossa Nath Fiuza, os nossos comentaristas hoje designados na bancada pra gente falar deste treinador do Cruzeiro. Mais cedo falava com o Paulo Azeredo no Tiro de Meta, no Jornal da Itatiaia. Entrei também na programação da Itatiaia com a Cirantão, com a Patrícia Joe, para confirmar que Fernando Seabra já está na Toca da Raposa 2 para iniciar esse trabalho à tarde no Cruzeiro. Fernando Seabra, falta o anúncio oficial do Cruzeiro, mas já foi visto por funcionários, já foi visto pelos atletas que estão lá fazendo também aquele trabalho de melhoria da parte física, recuperação depois de lesão. Já está na Toca da Raposa Fernando Seabra, que foi importante, né, no ano passado no Cruzeiro naquela reta final, fez uma dobradinha ali com o Paulo Autuori, manteve o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, manteve o Cruzeiro também com o sonho de voltar a disputar uma competição internacional. E o que aconteceu? Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Ele deixou o Clube Celeste após a disputa da Copa São Paulo, quando o Cruzeiro foi finalista da competição, né, da Copinha com o Corinthians, perdeu a final para o Corinthians e dali ele aceitou um convite do Bragantino. Foi para o Bragantino B, né, foi para comandar um Bragantino que tem jogadores ali com aquela idade sub-23 e aceitou esse convite porque na ocasião queria ficar próximo da família. Mas agora é uma proposta para assumir o time principal do Cruzeiro, 46 anos, conhece bem a Toca da Raposa, conhece a metodologia do Cruzeiro, conhece atletas que foram escanteados pelo antigo treinador, eu digo os jogadores de base do time celeste, então tudo isso está sendo importante para que o Cruzeiro escolha o técnico Fernando Seabra para ser o comandante do time celeste a partir de agora. E aí, Cirilo, o Fernando Seabra já tinha uma possibilidade do Álvaro Martins, que é o fixo da casa, comandar o trabalho de hoje? Não, ele pode ser ali aquela espécie de assistente do Fernando Seabra, mas ele já vai colocar a mão na massa para comandar essa atividade com os jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa. Lembrando que eu tô falando do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, Cirilo. Boa, Pansieri, conversar com os comentaristas da Itatiaia. Natália Fiuza, um abraço, bom dia. Um abraço para você também, Cirilo, e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, bom dia. E essa história do novo técnico do Cruzeiro, qual sua análise sobre a escolha de Fernando Seabra para a vaga de Nicolás Larcamón? Vamos lá, vamos por partes, né, Cirilo? Vamos por partes. O que acontece? Acho que não dá pra gente desconsiderar que o trabalho do Seabra na reta final do Brasileirão do ano passado, né, quando o Cruzeiro estava naquele sufoco, lutando contra o rebaixamento, que foi um bom trabalho. A gente sempre fez questão de destacar aqui, eu, Edu Panzi, que o Autuori tinha uma presença importante na beira do gramado, mas que a parte tática toda era feita pelo Fernando Seabra. E o que a gente pôde reparar naquele Cruzeiro, naquele momento de desespero, num cenário completamente diferente de agora, mas dá para pontuar que o o Seabra fez foi simplificar o jogo do Cruzeiro. Foi tirar do time quem não estava rendendo, foi colocar os jogadores nas posições corretas, foi simplificar o jogo, foi fazer com que o Cruzeiro jogasse de maneira mais simples, de maneira mais organizada, de maneira mais equilibrada, não para dar show, não para jogar bonito, mas para conquistar os resultados que eram necessários para a sobrevivência na Série A do Brasileiro. Isso aconteceu. Então, acho que o Seabra é um bom treinador, é um cara que fez um trabalho muito legal nas categorias de base do Cruzeiro, tem os seus méritos, tem muito potencial, eu acredito, para ser um ótimo treinador de futebol, mas neste momento não seria a escolha que eu faria. Acho que se o Seabra fosse o escolhido lá no início do ano, no lugar do Larcamón, faria muito mais sentido do que agora. Quando o Larcamón chegou, por mais que ele tivesse mais experiência enquanto treinador profissional, né, porque isso o Seabra nunca foi, só treinou categorias de base, por mais que houvesse essa diferença entre eles, os dois seriam apostas, né? O Larcamón é gringo, teve uma vivência lá no México, tinha um pouco mais de experiência, mas ambos apostas. E fazer aposta no início da temporada, com a disputa do Campeonato Mineiro toda por vir, você ter tempo de treinamento, ajudar na contratação dos reforços do time, eu acho que tudo isso faz mais sentido do que você apostar às vésperas do Brasileirão com a Sul-Americana já em andamento. Então, não estou falando aqui que está fadado a não funcionar.
Acho que tem a parte boa do fato de que ele já conhece o elenco, de que ele já conhece os jogadores, de que ele está habituado a trabalhar com o próprio Autuori, de que ele conhece muito a base, pode utilizar mais os garotos, de que é um treinador com ideias legais, um treinador que sabe muito de tática, um treinador estudioso, mas me preocupa a falta de experiência, o fato de ele ter que lidar agora com um ambiente de muita pressão e agora ele sozinho, né? Porque agora não tem mais o Autuori em teses ali para ser as costas quentes. E para finalizar, a incoerência do Cruzeiro, né? Agindo, diz que é SAF, é uma SAF, mas agindo muito parecido como agem as associações. No sentido de que em janeiro o Seabra não estava pronto, 3 meses depois ele está pronto num cenário muito mais complicado do que o início de temporada, sendo que neste período ele deixou o Cruzeiro, ou seja, hoje a diretoria do Cruzeiro tem muito menos análise sobre o trabalho dele, porque ele estava lá no Bragantino. Então essa incoerência para mim é o que mais incomoda. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo. Tudo bem? Tudo bem, Edu. Ô, Edu, o negócio é o seguinte, vamos lá. Quero sua visão também sobre essa troca de comando técnico do Cruzeiro. Sai o Larcamon, com 14 jogos completados aí à frente da Raposa, e vem o Fernando Seabra, que até dezembro estava por aí, Edu. Cirilo, eu acho que isso diz muito mais sobre a incompetência da diretoria de futebol do Cruzeiro, de uma gestão que demonstra estar perdida, mais um desvio de rota. A diretoria do Cruzeiro não sabe muito bem o que quer. Até nas entrevistas, na teoria eles vendem que sabem, mas na prática demonstram que não sabem o que querem. O Seabra estava aí há 4 meses atrás. Isso. Sendo técnico do Cruzeiro, fez um trabalho razoável, não dá para dizer nem que foi tão bom, porque ele entregou o que o Cruzeiro precisava. Permanência na Série A e de lambuja uma vaga na Copa Sul-Americana. Em 6 jogos foram 4 empates e 2 vitórias, sob o comando do Seabra. Ele não perdeu, o Cruzeiro não podia perder, ele foi lá e não perdeu. O Cruzeiro jogava um futebol lindo? Não. E não precisava de jogar um futebol lindo naquele momento. O Cruzeiro precisava de entregar resultado. O Cruzeiro precisava ser melhor do que outros 4 adversários. E foi. Outros 4 caíram e o Cruzeiro foi superior. Então o Seabra, naquele momento, entregou o que o Cruzeiro precisava. A crítica não é a contratação, a escolha pelo Fernando Seabra, porque eu até acho que, por mais que seja um desvio de rota, talvez a característica do Seabra, uma ideia mais simples de futebol, se encaixe melhor no momento pelo qual passa o Cruzeiro. O momento do Cruzeiro pede mais uma ideia simples, um jogo mais simples, do que aquilo que a diretoria vem buscando. Um treinador protagonista, com um jogo diferente, saída de 3+2, alas por fora, atacantes de jogo posicional, não. O Seabra, quando dirigiu o Cruzeiro, ele fez o básico. Pegou os melhores zagueiros, colocou os melhores zagueiros para jogar, lateral na lateral, escolheu os melhores volantes, fez o que os outros não haviam feito antes, deu liberdade para o Matheus Pereira. Matheus Pereira teve liberdade ali entre as linhas do adversário e cresceu nas mãos do Seabra. O Seabra foi o técnico que entendeu de vez que naquela ocasião o Bruno Rodrigues tinha que ser o centroavante, não ficar cedendo à vontade de atleta. Olha, você está entregando melhor como centroavante, você vai terminar aqui como centroavante. E assim o fez. Mas é uma aposta. É uma aposta gigante que o Cruzeiro não quis fazer no final do ano de 2023. A diretoria que paga de... Temos um projeto esportivo, temos uma lista de nomes com um perfil. Abriu mão. Há 4 meses o Seabra não servia. 4 meses depois o Seabra é a solução outra vez. Sinceramente, diz muito mais sobre a incompetência de uma diretoria de futebol que tem um discurso e que, infelizmente, tem a certeza que sabem mais do que todos os outros, porque só se achasse que tem, tudo bem. O problema é que tem a certeza que sabe mais que os outros. E estão longe de saber mais que os outros. Estão demonstrando uma incompetência gigante no que tange a escolha por técnico. E escolha por técnico é fundamental. Olha quantos treinadores passaram pelo Cruzeiro depois do Pesolano. A cada 20 jogos o Cruzeiro troca de técnico. E a gente está falando de SAF, gestão profissional, projeto esportivo. Como que isso? O que garante que dali a 20 jogos o Seabra não vai cair? E eles não vão ter que ir para o mercado encontrar outro. Ou o Cruzeiro, ele começa a enxergar resultado, vamos contratar e esquece esse negócio de perfil dominante, de técnico protagonista, e vamos jogar por resultado. Nosso time não é para encarar os 6, 7, 8, os 10 melhores do Brasil. Nós não temos essa condição. Então vamos calçar a sandalinha da humildade agora. Vamos descer um pouquinho do salto, entender a nossa realidade. Daqui 3, 4 anos a gente busca o técnico protagonista para entregar a esse treinador um time que tenha condição de ser protagonista. Porque com o orçamento atual do Cruzeiro, o time não tem condição de ser protagonista. E fica querendo ser protagonista e a cada 20 jogos troca de técnico.
que apresenta protagonismo. As ideias estão aí. O Larcamon tinha um time protagonista. O Pepa tinha um time protagonista. Só que o resultado não vinha, porque o que eles entregam a esses treinadores em termos de peças não é para protagonismo. Tem outras equipes no futebol brasileiro com elencos muito mais ricos, de orçamento e de qualidade. Então, sandalinha da humildade, entender o momento. Acho que o Seabra se encaixa mais nesse perfil, mas eu repito, é uma aposta gigante, mas que deem confiança ao Seabra, que dessa vez não vai ter o Paulo Autori. O grupo entende o Seabra como o técnico, e não como o interino ou o cara que veio da base.